Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo, eu me chamo Cassiano Nunes. Hoje, como está escrito, nós vamos conversar sobre como perceber, como descobrir a ação maligna. Como você vai perceber como o demônio ele consegue entrar na sua vida. Como o demônio, quais são as portas principais que o mal, como Jesus cita ele várias vezes na Bíblia, como o mal pode entrar no seu coração, na sua vida, provocar em você coisas ruins. Então, desde já compartilhe esse vídeo. Então, essa vai ser a nossa conversa de agora. Eu pensei em várias coisas, fui rezar, o que trazer para vocês aqui sobre isso. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que você não precisa ter medo, porque o demônio, é a primeira coisa que ele mais gosta. E ele, diante de Deus, ele é isso aqui. É uma formiga. Então não precisa você ter medo do demônio. Tá certo? Outra coisa, não precisa, porque Jesus várias vezes fala do demônio. Então essa crença de que o mal, não pensar no demônio, ele gosta disso. Outra coisa que ele gosta é achar que tudo é o demônio. Mas eu ainda prefiro que ache que tudo é o demônio do que nada é o demônio. Porque ele gosta de agir camuflado. Uma das características da ação do demônio é essa camuflagem, um anjo de luz. Ele não vai chegar com chifre para atingir você. Ele vai chegar como um cordeiro, como para ir cantando, para enganando você. Onde é que mais existe demônio? Vou contar uma historinha aqui sobre isso. Uma vez tinha um rapaz que dizia que ele via demônio, Então ele vendo demônio, chamaram ele e aí levaram ele para uma cidade bem pecaminosa, assim, cheia de maldades. E aí, chegando lá, deixa eu ligar aqui para ajudar nossa luz. Chegando lá, ele disse: não, nessa cidade aí cheia de pecado, só tem um ali dormindo na porta. Como assim? Perguntaram, Dormindo na porta? E aí ele disse: só tem dormindo na porta. Agora eu vou te levar aonde tem muitos demônios. E aí levou o rapaz que convidou ele para um mosteiro. E aí ele, deixa eu ver aqui, tem pessoas entrando. Del Matos, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. E aí chegou lá no mosteiro, tinha vários em cima dos irmãos. Por quê? Porque o mal, ele está aonde está se procurando a virtude, para as pessoas pararem de procurar o bem. Onde as pessoas não querem o bem, onde as pessoas estão já maltratando umas às outras, na traição, ele está provocando aqueles que querem lutar contra o bem, desistirem de lutar contra o bem. Tem até uma história que diz assim, que os demônios, eles brigam com aqueles que se manifestam, porque eles gostam de agir escondido. Eles gostam de agir sorrateiramente, sem você perceber. Ele gosta de agir para que você protege o seu perdão. Agora eu vou dizer as 3 principais portas que eu estudei no livro do padre Robert de Grandes, e de uma larga experiência com libertação. E o padre Robert de Grandes, ele diz que o demônio tem 3 portas de entrada. Deixa eu acolher aqui os irmãos. José Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Del Matos também, meu caro amigo lá de Salvador, amigo também dos meus pais, um grande abraço para vocês. E aí a primeira porta que o demônio, o mal, ele tem acesso é quando nós não atualizamos diariamente, presta atenção, a experiência com o querigma. Essa experiência passa pela leitura
leitura do amor de Deus. A gente pensa que amor de Deus é coisa de seminário, não é não. Porque a verdade, o pai da mentira não gosta da verdade. E, ou seja, quando nós não estamos na verdade, com acesso à verdade, na Bíblia, nas coisas de Deus, as mentiras entram em nós, inevitavelmente. Se nós não exercitamos procurar o acesso à verdade, e a mais urgente e principal verdade é o amor de Deus, a salvação, o perdão dos nossos pecados, a libertação que Deus nos dá, a promessa do Espírito Santo, da força do Espírito. Então essa é a primeira porta, a falta de acesso à verdade. Quem tem pouco acesso à verdade e não atualiza essa experiência com a verdade, fica fraco para a ação maligna. A segunda porta, atenção, é a falta de exercício do perdão. Interessante, curioso. Por exemplo, quando você demora de dar um perdão, quando você é fraco no perdoar, quando você guarda rancor, quando você não pede a Deus para que na hora que você viveu uma dor, uma traição, qualquer coisa, soube de alguém que falou mal de você, o que for, você não trabalhar isso para liberar, que chamam de liberar o perdão, com firmeza, dolorido, mas com firmeza e decisão. Você oferecer à pessoa em pensamento um abraço. Mesmo que você tenha que pedir, Senhor Jesus, abrace essa pessoa, porque no momento eu não consigo, mas eu decido que o Senhor abrace essa pessoa. Quando você vai treinando, isso é um treinamento mesmo, porque isso na vida cristã precisa ser algo corrente, porque nós precisamos viver com as pessoas, e pessoas como nós as machucamos, somos machucados, não é verdade? E nisso precisamos perdoar. Quanto mais demoramos em perdoar, mais fracos somos para os influxos da ação maligna em nossa vida. Agora a terceira, e segundo o padre Robert de Grandes, a mais comum, eu vou explicar. A terceira é os traumas. Está entrando aí o meu irmão. A primeira é a dificuldade, o atraso no perdão. A segunda é a mentira, A primeira é a mentira, o atraso no perdão. E a terceira é quando eu sofro um assalto, quando eu sofro um luto, quando eu sofro uma dor muito grande, um trauma. Padre Robert de Grandes, que diz: quando eu não trabalho minhas emoções, quando as minhas emoções são frágeis, o mal tem mais acesso. O mal, ele consegue mais agir. O mal, ele consegue mais nos segurar. Por isso que se nós sofremos um capotamento, eu sofri recentemente, uma jovem bateu no meu carro, bateu atrás de um carro e o meu bateu em outro. Foi um susto terrível, eu estava com minha namorada do lado e foi um susto, um trauma, porque se a pessoa, se num carro desse tinha um filho meu, se eu tivesse filho, o susto, o impacto, esses impactos, se não trabalhados, ocorre uma vulnerabilidade maior para o sopro do mal. Por isso, como o padre Robert de Grandes, li várias vezes esse livro, até indico para vocês. Esse livro se chama Caminhando na Luz. Por isso que se diz, as pessoas que vão orar por libertação, é muito importante você ter uma vida, um caminho de cura interior. Você ter as suas emoções bem trabalhadas. Viver na sua vida um caminho de cura interior, de amorização dos processos da sua vida, para você conseguir, no momento que o mal quiser lhe maltratar ou lhe sugerir algo contra quem quer que seja,
você consiga discernir com a verdade, que é o querigma, que é a base, o alicerce da verdade, é o amor de Deus por mim, por você, por todos. Por isso nós temos que nos perdoar uns aos outros. É o segundo passo, é a capacidade, o exercício, o treinamento do perdão. E o terceiro, os traumas. Gente, na minha experiência de libertação, eu já encontrei muita gente boa. Eu já encontrei muita gente que, por causa de um trauma, não era por causa de ser macumbeira, espírita, não. Era por causa de um trauma na sua história, elas viverem a experiência com o se permitir serem não possuídas, porque outra coisa que a gente confunde muito, inclusive o padre Roberto de Grandes, ele explica que exorcismos são raríssimos. Você pode exercer um ministério e ministrar a libertação pela Bíblia. Quem crê em mim e pode expulsarão os demônios. Por isso, com o exercício da experiência com o amor de Deus, você se deixando clamar a Deus para, numa vida comunitária, missionária, concreta, viva, esse processo de liberar o perdão. Porque se você não vive comunitariamente, você não tem como perdoar sua esposa, e você não vive um processo de amorização, não vá rezar por libertação. Porque é outra coisa que o padre de Grande cita. Muitas pessoas, sem tomar esses cuidados, porque ele diz, quando nós rezamos por libertação, o mal vem para a nossa vida, a nossa família. Por isso nós precisamos vigiar. E aí nós precisamos depois ir para o sacrário, pedir que pessoas rezem por nós. Muitos ministros de libertação caem depois de alguns anos por não tomarem esses cuidados. Se você conhece algum, avise a eles. E se você precisar um dia de ministrar sobre alguém em libertação, você já sabe. Compartilhe esse vídeo, mostre ao máximo de católicos e cristãos possível. Bora desmascarar o mal, para que possamos viver na paz, para que a paz reine em nosso meio. Por isso que é outra coisa que nós precisamos nos encher, da paz. Ele gosta da confusão, da divisão, de que fica aquela coisa, eu estou aqui unido, mas por dentro estou dividido. Então por isso que nós precisamos estar na paz, promovermos a paz, como diz o apóstolo Paulo. Claro, ele diz, na medida do possível, porque vai ter situações que tem gente que insiste em insiste gratuitamente, às vezes, querer fazer o mal para as pessoas. Eu não rezar por essas pessoas, mas nunca pagar o mal com o mal. Tá certo? É muito importante que você marque algum amigo aí seu nesse vídeo. Eu vou compartilhar esse vídeo também em alguns grupos católicos. É muito importante também ver se tem alguma pergunta aqui, você deixar alguma pergunta aí também, porque a sua opinião, ninguém por enquanto, mas é muito importante, tá certo? Você aqui também, se quiser interagir, ok? São João Maria Vianney, ele fala, se você não se encontra com o demônio, você está andando ao lado dele. Então precisa ter esse embate. Jesus inclusive ia para o deserto para desenvolver mesmo, porque Jesus ele aprendeu a ler, Jesus ele no seu processo, né? Jesus não nasceu sabendo falar, não. Jesus ele foi através do sofrimento aprendendo muitas coisas. Por isso, meu irmão, muito obrigado você que chegou aqui a assistir esse vídeo. Você sabe que muitos católicos têm muitas dúvidas sobre isso. Eu vou gravar um próximo vídeo sobre cura interior, para que nós possamos aprender a ministrar sobre nós a cura interior e a ministrar também sobre outras pessoas. É o que mais nós precisamos em nossa vida, é cura interior, inclusive para vivermos o processo de amorização, vivermos o exercício da força do perdão
e vivermos, fecharmos a terceira porta, que é a cura dos traumas. Quem é que não perde um pai, perde uma mãe, uma decepção, uma tristeza, né? Esse nosso Brasil, todo dia, situações que a gente vê tantos nossos irmãos, porque são seres humanos, nos presídios aí morrendo, a gente sofre, dói. Deus os abençoe, Deus dê sabedoria, Deus nos liberte, Deus nos salve, Deus nos dê criatividade para trocarmos tudo isso que está aí, para a gente vivermos um novo tempo no Brasil. Deus lhe abençoe. Sucesso, que é o exercício do perdão, que é ser uma pessoa misericordiosa, cada vez mais. Deus lhe abençoe mais e mais. Insisto, compartilhe. Um abraço, shalom.